Procurando, eu sei que nossos irmãos mais rápidos de Marambaia já estão providenciando Daniel capítulo 3, Maria Paula. Antes da gente fazer essa leitura, gostaria de me apresentar. Alguns aqui já me conhecem, mas eu sou o João Paulo, sou líder de música na Igreja Nova Vida em Marambaia, sou o coordenador dos grupos de vida, sou casado com a Camille, minha esposa que me abençoou para estar aqui nesse lugar hoje. Ela botou uma frase muito bonita que há tempos eu não pensava que eu ia encontrar, né? E a gente está chegando a uma maturidade muito legal. Ela falou assim: amor, vai lá cuidar das coisas de Deus que eu vou cuidar das coisas de casa. Eu falei: meu Deus, vai chover hoje. Hoje vai chover. Aleluia. Porque há tempos alguns irmãos sabem que era muita prova devido à imaturidade do casal. Mas hoje Deus tem encontrado graça em nós. Amém. E graças a Deus as coisas têm se alinhado. Tenho uma filhinha de 1 ano e 6 meses, a Isabela, que é pique Manu, arteira, corre pra lá, pra cá, se joga no chão, pega gangolo na mão, faz todo tipo de coisas possíveis e impossíveis. Tenho uma filhinha que tá para nascer agora, final de fevereiro ou início de março, a Giovana. E eu tô aí multiplicando nessa terra, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Para que possam ter discípulos, precisam ter filhos, aleluia! Então eu estou fazendo a minha parte. Você que ainda não fez a sua parte, corre enquanto é tempo. O Senhor Jesus te chama. Faça igual o nosso diácono Tiago. Faça igual o nosso pastor Nelson. Deus tem te chamado para multiplicar essa terra. Amém? Queridos, eu sei que não é o costume, mas eu gostaria que a gente se colocasse de pé nessa manhã. Vamos efetuar essa leitura junto comigo? Livro de Daniel, capítulo 3, verso 4, vai dizer assim: ao encarregado de anunciar o começo da cerimônia, disse em voz alta: povos de todas as nações, raças e línguas, quando ouvirem o som das trombetas, das flautas, das cítaras, das liras, das harpas e de todos os instrumentos musicais, ajoelhem-se todos e adorem a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor mandou fazer. Quem não se ajoelhar e não adorar a estátua será jogado na mesma hora numa fornalha. Feche seus olhos. Deus, nessa manhã nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Sabemos que o Senhor tem algo da sua parte sobrenatural para cada um de nós. Que nossos ouvidos possam estar atentos à sua voz, que nosso coração possa estar aprumado ao seu trono, que nós venhamos ser tocados pela tua palavra e mudar a nossa vida a partir de hoje. Nós cremos isso em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Amém. Glória a Deus. Pastor Nelson me deu essa missão e é muito difícil estar aqui na frente de um cara que tanto nos ensina através da palavra de Deus. Mas eu quero compartilhar algo que o Senhor Jesus me tocou. E assim como nós já lemos essa mensagem, ela começa a falar sobre alguns jovens. Amém? A palavra de Deus, né, vai falar que o nome deles depois vai mudar para Ananias, Misael e Azarias. Jovens que foram separados a servir na Babilônia junto de Daniel. Assim como vai relatar o texto no primeiro capítulo. Eles estão ali para servir naquele reinado de Nabucodonosor. Eram jovens. E algo interessante acontece nesse texto, que é uma adoração. E hoje o mundo está feito de tais adoração. Né? Muitas coisas se levantam para que você possa se prostrar, não é mesmo? Muitas coisas se levantam para que você venha adorar. Às vezes você fala assim: não, mas eu não levanto a minha mão para isso, para aquilo. Mas muitas das vezes a postura nossa tem sido de adoração a coisas vãs. E aí a palavra de Deus, nesses versículos que nós acabamos de ler, diz que eles receberam uma ordem. Assim como todos os povos, tribos e línguas receberam uma ordem que, ao partir de tocar uma música, símbolos sonoros, eles precisavam se prostrar diante da estátua de ouro que Nabucodonosor mandou fazer. E o interessante é que eles não vão se prostrar, né? Como nós vamos ler nos versículos prosseguintes, que eles não se prostraram diante dessa estátua. E a ordem era para que aquele que não se prostrasse deveria ser lançado na fornalha ardente. Mas eu acho interessante que algo acontece. Parece para você que vai estar de trás para frente a mensagem, mas não é. Eles são lançados nas chamas, eles são lançados no fogo, mas eles não queimam.
Porque o fogo que existe em nós é maior do que qualquer fogo que o mundo possa levantar. Nós estamos num tema desse ano de um coração ardente. E o nosso coração precisa estar, de fato, queimando por Jesus. Porque o mundo, de fato, ele vai se levantar para oferecer coisas para cada um de nós. E se nós não estivermos com fogo em nosso coração, nós seremos queimados. A prova está aí, os momentos de dificuldade estão aí. Mas se eu queimo por Jesus, pode se levantar o cão que for, que ele se levanta para cair. Aleluia. Amém. Glória a Deus. E é interessante, eu até botei como tema dessa mensagem em chamas. E a primeira pergunta que nós nos fazemos é que Ananias, Misael e Azarias foram lançados às chamas e não se queimaram, não é isso? Poxa, foram lançados às chamas. Se a gente olha com o olhar natural, o natural é ser queimado. Mas essa é a resposta. Estar com o fogo de Cristo vai te permitir passar ileso das adversidades terrenas. Amém? Porque é diferente. As pessoas, elas andam preocupadas, as pessoas, elas andam com muitas dificuldades, provas, desafios. E isso, muitas das vezes, faz você e eu, cristão, desanimar. Muitas das vezes, eu e você, cristão, começamos a... hoje eu não vou, não. Hoje eu estou cansado. A prova está doendo, a prova está grande. Quando o nosso coração está em Jesus, nós venceremos qualquer batalha. Isso é o que Deus separou para nós. Aqueles que não se prostram diante das adversidades desse mundo vencerão. E eu tenho certeza que aqui em Maria Paula tem um povo vencendo para a glória de Deus. Aleluia. O mundo exige que todos se dobrem, não é mesmo? Gente, independente de opinião, independente de gosto, independente... O mundo tem lançado coisas para que você se prostre. Tem confundido pessoas de dentro da própria igreja. O inimigo tem feito contenda porque nós não estamos vigilantes. O pastor Nelson uma vez fez uma pregação sobre a política e estava num tempo muito efervescente. Ele dizia, não importa se você é esquerda ou direita, importa que Jesus seja o centro. Amém. Não adianta nós nos prostrarmos diante dos prazeres desta carne, deste mundo, porque não foi para isso que nós fomos criados. Deus nos criou para ser imagem e semelhança dele, para a honra e glória dele. O que o mundo tem te oferecido nos dias de hoje? Talvez, estava conversando com o pastor Nelson quando a gente vinha para cá, talvez você prometeu algo, falou assim, olha, pastor, da sua igreja eu não saio nunca mais, eu vou ficar aqui até o fim. E depois de 3 meses te ofertaram uma proposta salarial muito melhor e você falou assim, olha, eu estou indo embora. O que tem feito você se prostrar? Será o dinheiro? Muitas pessoas dizem, olha, eu faço tudo pelo meu filho. Disciplinar também é amar. Tem pessoas que estão curvadas aos seus filhos. E eu acho que isso é interessante porque eram os filhos que deveriam estar obedecendo aos pais. Eu acho legal que a minha filha ela já anda, já faz as coisas. Eu comecei a já ver os frutos da maternidade ali do filho. Fala assim, filha, pega ali o celular, papai. Ela vai e pega. Eu falo, meu Deus, nem precisei levantar. Aleluia. Filha, leva esse copinho ali. Eu tenho medo de quebrar, né? Mas ela leva. Mas tem pais que se renderam aos seus filhos, não dão mais educação, não dão mais a disciplina. Não vendo aquilo que o Senhor Jesus te chamou para ser. O Senhor Jesus não nos chamou para estar prostrado. O Senhor Jesus não nos chamou para nos vendermos para as coisas desse mundo. Porque nós não somos daqui. A palavra de Deus vai dizer que nós somos estrangeiros dessa terra. Então, esta terra não é nossa. Logo, as coisas desta terra não servem para nós. Amém? A ordem era clara, ajoelhem-se todos. A pressão era coletiva, a consequência era extrema. Muitas das vezes, com seus olhos naturais, você está vendo uma consequência extrema, não é mesmo? Mas está internado. Mas eu posso fazer isso, né? A gente ficou sabendo aí de um caso do famoso, nosso querido amigo Faustão, que pulou na fila lá do transplante.
Querido, independente da situação que você tiver, não pule a fila. Não crie jeitinhos. Porque quando você cria jeitinhos, você está dizendo, eu estou me prostrando às coisas desse mundo. O mundo, né? A galera fala que o Rio de Janeiro é da malandragem. O que você tem se prostrado? Talvez nas coisas mais simples, talvez nas coisas que você pensa que não, você tem se prostrado. Minha esposa, antigamente, ela falava comigo assim, amor, logo assim que a gente casou, inclusive em janeiro, fiz 4 anos de casamento, meu Deus, é muita glória. Aleluia. Logo assim que a gente casou, ela falou assim, amor, vamos fazer o seguinte, a gente bota um gatinho só na tomada do ar-condicionado. Eu falei assim, garoto, você tá doido, você tá maluco? Rapaz, é muita luta. Aí ela falou isso, né? Eu falei, caraca, aí por dentro, assim, minha esposa já tá de acordo, não precisei nem citar eu. Ela mesmo. Mas eu falei pra ela, imagina o testemunho que eu vou dar. Se alguém chegar e falar assim, caraca, o João ministrou louvor lá no domingo, na segunda tá desfrutando do gato. Então, queridos, as coisas do mundo naturais acontecem para te colocar pressão e te falar assim, e aí, vai ceder? E aí, vai abrir mão? E aí, vai negociar? Não negocie aquilo que Deus colocou em você. Deus não te chamou para negociar, na verdade, Ele já pagou o preço. Glória a Deus. Ele não precisa que você negocie por Ele já pagou. Essas coisas, Deus vai te dar condições, você vai lutar, você vai prosperar. Mas não negocie. E muito disso, até para contar um testemunho breve para vocês, o Zaca, algumas pessoas que estão aqui conhecem, estava numa empresa a qual eu sabia que ali não ia ser o meu tempo de crescimento. Eu pensava comigo e conversava muito com o Zacarias, eu falava, cara, eu tô aqui, mas eu sei que não vou alcançar os objetivos que eu quero. E aí aconteceu uma situação muito chata. Fui sair de um estaleiro e o pessoal do barco, para quem não sabe, eles lá têm muita comida, rancho e tal, tudo mais. Me ofereceram comida. Comida, arroz, feijão, peixe, frango, tem tudo que você imaginar lá, camarão. E aí eu pensei, vou levar para alguém na rua e vou levar para casa também. Porque todo mundo passa um momento de dificuldade e isso é tudo bem. Deus está ali do seu lado. Chegou na portaria, os seguranças me pararam. Depois de alguns dias, meu patrão me chama para conversar. E aí tá minha cara lá igual bandido. Que eu estava levando algo que não podia, mas não tinha me informado, ninguém tinha falado sobre isso para mim. Amém, enfim. No primeiro momento eu fiquei muito injuriado, falei assim, caramba, não é isso, amor. Chorei em casa, falei, caraca, eu não sou bandido, não sou... Mas, no segundo momento, Deus tocou meu coração e falou para mim descansar, que a justiça viria dele. Logo depois disso, da gente descansar o nosso coração, o Senhor Jesus me coloca numa outra empresa, já como técnico em elétrica, e hoje eu estou desfrutando de uma empresa grande, uma empresa que eu posso trabalhar embarcado, que eu posso ter um crescimento de carreira. E aí Deus me faz lembrar das coisas lá de trás, das vitórias que Ele me permitiu ter, porque eu fui fiel. Nós precisamos ser fiel, independente das situações que se levantam. É uma conta de luz que você vai deixar de pagar? É um carro que você vai deixar de pagar o IPVA? Eu lembro a luta do pastor Nelson. Ele estava com um carro e a gente conversava muito. Ele falou assim, cara, eu vou precisar vender esse carro. Tava um momento que ele já não estava conseguindo mais pagar a situação. Às vezes a gente precisa abrir mão. Se for para que o reino de Deus seja glorificado, abra mão. E é isso. A gente abrir mão das nossas vontades, abrir mão dos nossos prazeres, abrir mão dos nossos jeitos, dos nossos gostos, para que o reino de Deus seja glorificado. Nós precisamos entender que nem toda ordem vem de Deus. Nós precisamos entender que nem toda música é adoração. E aqui é sem trazer nenhum pensamento sobre qualquer tipo de música. Amém, irmãos? Querido. Aleluia. Nem toda multidão está certa. E nós vimos isso na crucificação de Jesus. Normalmente, quando a multidão está gritando algo, é contra aquilo que Jesus quer. Porque a palavra de Deus vai dizer que Jesus não veio para trazer paz. Então, nem toda multidão gritando é Jesus.
O povo está dizendo, olha, precisa se render. Olha, você precisa negociar seus princípios. Olha, você precisa negociar suas vontades. E Deus está dizendo, a minha voz é única, não é a voz de multidão. A voz do Senhor é única. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Eles não se dobraram porque já tinham decidido isso antes. Como eu comecei compartilhando com vocês, o capítulo 1 de Daniel vai falar que esses jovens foram separados para servir no reinado da Babilônia. E aí o rei Nabucodonosor falou, olha assim, dê para eles da comida que eu como. Dê para eles da melhor pernil, aquela coisa de Natal, né? Aquela melhor rabanada, aleluia. Daquela lasanha de domingo com Coca-Cola. E aí Daniel, ele faz o seguinte, ele fala assim, olha só, ele conversa com o carcereiro, ele fala assim, me permita ficar uma semana sem comer as coisas do rei, nós só queremos comer verduras e beber água. E eu vou te provar que a gente vai estar mais forte que qualquer outro jovem que comer das comidas do rei. E durante essa uma semana acontece de fato o que a palavra de Deus está escrito, o que o Daniel profetiza. Durante uma semana eles ficam jovens, mais inteligentes. A Bíblia vai falar que eles estavam mais inteligentes que todos os jovens que estavam separados ali. Estavam mais fortes do que todos os jovens. Não se misture com aquilo que o mundo tem te oferecido. Eles, antes de entrar na fornalha, já tinham decidido por Jesus. Antes de chegar na provação, antes de chegar no momento da luta, antes de chegar no momento que você será jogado ao fogo, você precisa decidir por Jesus. Foi o que esses jovens eles fazem. Eles decidem por Jesus e assim precisamos ser nós. Aquele que é decidido por Jesus não muda independente das adversidades. Pode se levantar furacão. Eu tenho um Cristo que zela por mim. Pode se levantar tempestade. Eu tenho um Cristo que tem cuidado da minha casa. Pode se levantar pandemia. Eu tenho um Deus que tem zelado da minha casa, da minha família, do meu tempo, de tudo que eu tenho feito. Esse é o nosso Deus. E nós precisamos entender isso na nossa vida. Nós não podemos abrir mão do Senhor Jesus por conta das lutas. Ou eu amo, ou eu tenho um coração ardente, ou eu não amo. Porque se eu tenho um coração ardente, eu confio plenamente que o Senhor vai fazer. A palavra de Deus diz em Isaías, capítulo 45, que Ele abrirá um caminho no deserto. Não sei a dificuldade que você está passando nesta manhã, mas o Senhor está abrindo um caminho no seu deserto. Daniel decidiu firmemente não se tornar um impuro com a comida e com o vinho do rei. A decisão da fornalha começou na mesa. Eles não negociaram no secreto, por isso não se dobraram em público. Aquilo que você faz no seu secreto entre você e Deus vai dizer o que você vai reagir no público. Porque quando você reflete Jesus no seu secreto, no público fica fácil. Agora, quando você quer fingir algo no público e você não vive no secreto, em algum momento você vai ser desmascarado. E não para a sua vergonha, mas para que você possa voltar a entender que é em Jesus que você tem todas as coisas. Eu só posso viver algo no público se eu estou refletindo isso no meu secreto. Ah, mas eu amo pregar. Você tem lido a palavra do Senhor Jesus no seu secreto? Eu acho interessante que tem lá o grupo da leitura. Eu confesso aos irmãos que eu não consigo acompanhar, o pessoal é muito rápido. Mas porque eu fico num texto agarrado 4, 5 dias, aí quando for ver já perdi mais 30 capítulos. Mas eu tô lendo, fazendo a minha parte. Eu fui ler Lucas, aí tava lá, olha, a Tainá botou lá, gente, a gente vai iniciar um novo livro. Aí foi Lucas. Aí vamos iniciar um novo livro. O pessoal daqui a pouco falou assim, gente, a gente já tá indo pro outro livro. Eu falei, gente, calma aí, eu tô em capítulo 1 ainda. Eu fiquei ali, li de novo, falei assim, caraca, olha Zacarias aqui, ó, o Zacarias da Bíblia. Aqui dando mole, deixou de ouvir a voz de Deus. Mas é isso. Hoje, eu posso dizer que eu estou vivendo no público aquilo que eu faço no meu secreto. Eu acho interessante que no meu trabalho, a maioria das pessoas ali da área offshore é nego que tem 3 mulheres,
Meu Deus, eu falo assim, pai, eu não consigo aguentar nem a minha esposa. E tem gente com 3 mulheres, pai. Aleluia. Não, e agora lá em casa vai ser 3 mulheres. Falou, juntou 3 na TPM e acabou. A prova que o pastor Nelson passa não, eu falo assim, eu já estou negociando com Deus. Deus, o dia que elas entrarem de TPM, eu esteja desbarcado, Senhor. Que aí não acontece nada de tocar comigo. Mas as pessoas que vivem uma vida de aparência, vivem uma vida de pecado, uma vida de lamaçal. Mas o interessante é que eles olharam para o João e falaram assim, João, eu não sei, mas você é diferente, você é um cristão diferente. Eu nunca abri a boca para falar que eu era cristão. Eles falaram assim, João, você é diferente, você ri, você zoa, você brinca com todo mundo. Até o supervisor eu sou. Mas porque, o que acontece? A alegria do Senhor está na minha vida. Eu não vou mudar quem eu sou, porque eu sou esse no meu secreto também. As pessoas, elas vêm a mim no meu trabalho me pedir oração. Fala assim, João, só porque eu estou andando com você, eu estou tentando parar de fumar. Oh, glória, aleluia. Fala, Vaso, eu falo para eles, Vaso, fica tranquilo, isso aí é um processo. É devagar mesmo, é assim mesmo, cara. Você vai conseguir, a gente está junto. Vamos orar nesse negócio. Aí outras pessoas falam assim, pô, tô com problema. Teve um cara lá que estava no 7º casamento. Eu falei, ô, Kleber Lucas, aleluia. Aí ele estava no 7º casamento e falou, João, você pode orar pela minha casa, abençoar minha família? Eu falei, amém. Jesus, que essa seja a última esposa dele, pai. Em nome de Jesus, que seja a última. Que esse casamento seja restaurado para a honra e glória do teu nome. E aí, cara, aquilo que você vive precisa expressar Jesus. Não adianta você forçar algo que você não é. Ou você é filho de Deus, ou você é cristão, ou você não é nada. Se você nesta manhã chegou aqui e pensou, poxa, eu sou isso. Mas Deus está te mostrando algo que você precisa mudar, mude. Deus está te mostrando algo que você precisa restaurar, restaura. Porque o público vai começar a ser afetado através do seu individual com Deus. Ore mais, querido. Busque mais. Renove a sua mente, assim como diz a palavra do Senhor Jesus. E assim você verá sinais, maravilhas, prodígios acontecendo através da sua vida. Aonde você tinha vergonha, Deus vai te falar assim, pode estender a mão que eu estou contigo. Onde você tinha vergonha de falar do amor de Jesus, Deus vai falar, pode abrir a sua boca, porque eu que vou colocar as palavras certas. Deus é contigo onde quer que você esteja. Daniel, ele não vence lá no capítulo 3. Até porque são os jovens, não é Daniel. É só os jovens amigos dele que entram na fornalha. Mas esses jovens, eles não vencem no capítulo 3. Eles vencem quando eles decidem no capítulo 1 não negociar e comer as iguarias do rei. Amém? Amém. Glória a Deus. A fornalha não cria caráter. A fornalha revela o caráter de um coração ardente por Cristo. Não é no meio da prova que você vai falar assim, ah, meu Deus, e agora? Será que eu ajo dessa forma ou não? No meio da prova vai revelar o seu coração ardente. É no meio da dificuldade que você vai falar assim, eu e minha casa estamos de pé, porque não importa a dificuldade, o Senhor tem sido a minha fortaleza. Queridos, coração ardente. Coração ardente não depende de como você está. Coração ardente depende de permanecer. Eu permaneço, eu creio, eu vou, continuo. Está doendo, Jesus? Meu irmão, Ele está cuidando. Ou não sou eu o Deus que possa fazer todas as coisas? A palavra de Deus vai dizer, olha, se eu consigo cuidar das plantas do campo, se eu consigo cuidar dos pássaros que sobrevoam esse campo e dou alimento para eles, imagina para vocês que são os meus filhinhos. O Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor não se esqueceu da sua casa. O Senhor não se esqueceu do seu trabalho. O Senhor não se esqueceu das suas petições. Ele tem cuidado de tudo. Aleluia. Eles decidiram não comer das iguarias do rei e por isso não se ajoelharam diante da estátua. Quem apaga o fogo no secreto não sustenta o fogo na prova. Meu Deus. Aleluia. Ficou difícil dar glória.
Não adianta quando alguém cair endemoniado você querer levantar suas mãos e falar assim, sai em nome de Jesus, se você não tem uma vida com Deus. É lógico que quem tem o poder para curar, salvar, libertar é o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas, querido, a chance de você passar vergonha é muito grande. Porque se eu não tenho vida com Deus, o diabo vai falar, esse aí eu conheço. Lembra lá da história? O Deus de Paulo eu conheço, Deus... Mas o seu Deus eu não conheço não, rapaz. Que situação, imagina. Meu Deus do céu, é prova demais. Então, querido, o fogo no secreto vai refletir no seu público. Mude a intensidade que você tem orado. João, eu oro dessa maneira. Porque a gente entra falando no ano assim, olha, eu vou orar dessa maneira esse ano. Eu vou buscar dessa forma na palavra. Eu vou fazer disso. Mas quando que isso vai se tornar realidade de fato? Eu tenho pensado muito sobre isso. Sobre entregar tudo que eu tenho para Deus. Confiar totalmente. E eu tenho vivido milagres extraordinários, sobrenaturais, que eu não consigo enxergar como tem acontecido. E cada vez que eu penso, eu falo, vou continuar entregando a mão de Deus, está dando certo. Deus, ele não falha, queridos. Deus, ele não muda. Então, quem apaga o fogo no secreto não sustenta o fogo na prova. Quem apaga os momentos de oração, quem apaga os momentos de leitura da palavra, quem apaga os momentos de Espírito Santo no secreto, não vai viver coisa boa no público. Deus tem te chamado para viver algo novo. A gente parece que fala isso todos os anos, e não é uma balela, não é algo que eu falo somente da minha boca, mas para dizer, Deus tem algo novo para você, mas você precisa se posicionar no seu secreto. Você precisa mudar as coisas que você faz no seu secreto. Se você orava até hoje, Senhor, muito obrigado, seja fervoroso, querido. Se você lia a Bíblia até hoje, pai, eu vou ler esse um capítulo aqui. Leia 2, 3, 4 com intensidade no seu coração. Se você buscava a presença do Senhor Jesus até hoje, de maneira morna, Deus odeia o morno. Seja quente. Tenha o seu coração cheio da presença do Espírito Santo. Porque é dele que nós precisamos. Nós não dependemos de carros, nós não dependemos de cavalos, nós dependemos do Senhor Jesus, o nosso fiel Salvador. Nós precisamos entregar nas mãos dele. Aleluia. E aí eu trouxe uma característica de um coração ardente. Uma característica de um coração ardente é não negociar princípios. Queridos, quer ter um coração ardente em Deus, comece não negociando os princípios. Eu lembro de uma conversa com o Zaca que eu tive num shopping. A gente, graças a Deus, a gente troca muita conversa, muita ideia, e o discipulado acontece solto, aleluia. E a gente estava lá no shopping falando sobre Jesus, e aí chegou um momento que ele falou assim, olha, cara, a gente precisa acertar a nossa vida financeira, pagar aquilo que deve, né? Porque é difícil. É difícil para a gente entender que a gente precisa viver a plenitude de Deus, a gente precisa estar certinho. E aí aquilo entrou como uma flecha no meu coração. Eu falei, cara, é isso. Algumas coisas não são liberadas na nossa vida porque a gente rompeu com alguns princípios. E aí eu falei assim, cara, isso é uma palavra que ele trouxe ao meu coração e tem todo sentido. E comecei a lutar, eu e minha esposa. A gente hoje é muito mais disciplinado. Graças a Deus a gente fez uma compra agora maravilhosa. Teve uma vez que a gente, eu acho que até contei aqui que a gente foi fazer uma compra, a gente comprou Danones, comprou sorvetes, comprou biscoito, comprou um monte de coisa. Eu falei assim, e agora? Cadê o arroz e feijão? Aí a gente comprou para esse mês, a gente fez uma compra de maturidade. Eu enxerguei como uma maturidade, porque, caraca, aquilo que a gente tinha dificuldade, a gente chegou lá com tudo anotadinho, sabendo o que tinha que comprar, o que tinha que levar. No final até sobrou dia, eu falei, Jesus, aleluia. Mas o que eu estou querendo dizer? Eu comecei a mudar o meu pensamento sobre acertar as minhas dívidas, aquilo que eu devia. Por quê? Porque o Senhor não age no meio da desordem. O Senhor não age no meio da bagunça. Se você quer ter uma vida próspera, comece a acertar a sua vida. Mesmo que seja pouco, mas comece a dizimar. E aí eu lembro que eu falava com o pastor Nelson,
alguns tempos atrás, no discipulado, e os nossos discipulados foram muito bíblicos e, ao mesmo tempo, muito financeiros. O pastor Nelson e a Letícia falam, cara, mas vocês precisam pensar de uma forma diferente. Aí a Camila, não, mas eu vou gastar tudo, pastor, porque eu gosto de gastar. Eu sinto... Então eu falei assim, Jesus, vai segurando o Senhor a mão dessa menina. Só para vocês terem uma noção, não sei como, mas de alguma maneira, quando a Camille, ela sempre trabalhou, agora ela não mais, mas de alguma maneira a Camille, quando fez 18, 19 anos, ela já trabalhava. E aí um monte de banco ofereceu um monte de cartão de crédito, que isso aí é a prova na terra. Aí um cartão tinha 1.000, outro cartão tinha 1.500, outro cartão tinha... No total dava um dinheiro legal. A gente gastou tudo em um mês, geramos tudo, não tinha como pagar, aí um pagava o outro, daqui a pouco embolou tudo. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu limpar o nosso nome. Mas assim, a gente precisa ser fiel aos princípios. A gente não pode negociar por achar que todo mundo negocia. Ah, mas todo mundo está fazendo isso. Lembra aquela história que você não é todo mundo? Aleluia. Ô, glória. Mamãe sempre dizia, né? Eu falava assim pra mamãe. Mãe, mas está todo mundo brincando na rua. Você é todo mundo? Eu queria ser assim, mas... Aquela imagem do The Chosen, né? Que tem o peixinho. Todos os peixes indo para um lado e o peixe indo na direção contrária. Querido, você não é todo mundo. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Você precisa viver conforme as regras do céu. Aleluia! Glória a Deus. Então nós não vendemos, nós não negociamos princípios, mesmo que seja pequeno. Eu fiquei até constrangido, estava esses tempos aí, Deus me abençoou de estar na Bahia, aleluia. Foi muita unção, gente. Eu estava lá já quase baiano, não queria mais trabalhar, estava com preguiça. Falei assim, que situação, tem que voltar a trabalhar, Jesus. Mas Deus me permitiu estar lá comemorando meu aniversário de casamento. E foi tremendo. E aí, isso só se dá por a gente não negociar os princípios. Algumas coisas você vai começar a desfrutar na sua vida quando você começar a perceber, peraí, até aqui é o meu limite. Eu passar disso aqui, eu estou ferindo a Cristo. Querido, você pode ser de direita, você pode ser de esquerda, você pode ser o que você quiser, você só não pode ferir aquilo que Deus está mandando dizer. Você não pode ferir a palavra de Deus. Eu vou continuar te amando, espero que você continue me amando também, mas o que importa é Jesus. O que importa na nossa vida é Jesus. Um coração ardente não negocia valores para se encaixar. Aleluia. Porque às vezes você fala assim, né? Igual quando você era jovem. Lembra lá quando você era jovem? A galera começou a sair. E aí, você não tá fumando? Calma aí. Aí bota um cigarro na tua mão. Aí tu, pô, caraca, mas eu nem fumo. Mas para tu se encaixar, vou dar um trago. Primeiro que tu faz assim, tu já dá uma tossida, tu não sabe tragar. Aí tu não bebe. Ah, não, mas você não bebe? Aí você bebe um negócio... Você vê 15 mil estrelas, o pessoal bebendo normal. Você vê 15 mil estrelas e fala assim, como é que eles conseguem beber? Então você pensa assim, Timóteo, eles podem, você não. Eu falo assim, Deus, obrigado porque eu sou cristão, Senhor, porque eu não me encaixo, não sei fumar, não sei beber, não sei. Deus, ele tem muito prazer pela minha vida, aleluia. Então, um coração ardente, ele não negocia valores para se encaixar. Querido, você não precisa se encaixar naquilo que as pessoas ditam nessa terra. Você precisa se encaixar naquilo que o céu está dizendo sobre você. Porque eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu faço o que a Bíblia diz que eu posso fazer, não é isso? Aleluia! Só tem como estar vivendo em chamas se você está vivendo em santidade. Aleluia! Eu não vim aqui nesse lugar para trazer uma palavra dizendo que você vai conseguir ser o creta. Aleluia. Meu Deus do céu. Não que isso Deus não te permita, tá, querido? Deus vai fazer você prosperar infinitamente mais, 100 vezes mais. Mas eu vim para te falar sobre santidade. Um coração ardente arde pela santidade. E tem gente que não entende a santidade como algo bom. Gente, a santidade é algo maravilhoso.
Imagina você ter paz na sua casa, você não trair a sua esposa, você não dever a ninguém. Imagina você não falar mal de ninguém. Isso é viver em santidade. Viver em santidade é a plenitude de Cristo. Viver em santidade é bom. Porque eu fico olhando a galera do meu trabalho, eles vivem uma ilusão. Eles precisam chegar em casa e aí eles desligam o celular, porque senão alguém pode ligar. E aí eles vivem com a aparência. Nós não precisamos viver de aparência se nós temos Cristo em nosso coração. A santidade é algo que nós precisamos cultivar como cristão. Você precisa sim buscar ser santo. Porque Deus é santo, porque Cristo é santo. E quando nós olhamos para Jesus e vimos que ele passeou por essa terra, muitas das vezes com nossos olhos naturais nós dizemos, é impossível ser santo. Mas Deus te levantou nesta terra, nesta geração, para mudar as questões. Não vai ser mais o mundo que vai ditar as regras, porque agora tem um Deus que dita as regras por você. Querido, ninguém é santo, mas nós precisamos buscar a santidade todos os dias. E abrir mão. Santidade é abrir mão. Santidade é falar assim, Senhor, a minha vontade era essa aqui, mas eu vou seguir aquilo que o Senhor está me mandando fazer. Eu lembro a história do pastor Nelson falando uma vez, quando morava no Coelho, que ele precisava pegar um ônibus. Aí, quando ele vai para pegar esse ônibus, Deus fala com ele assim, você não vai entrar nesse ônibus, não é esse ônibus que você vai. Mas, Senhor, são 10 horas da noite, eu preciso chegar no Coelho. Não é esse ônibus. Aleluia, ele ouviu a voz do Senhor. E aí, quando ele ouviu, ele deixou o ônibus embora. Daqui a pouco chega um outro ônibus, ele entra no ônibus. Daqui a pouco, quando vai chegar no meio da pista, ele encontra aquele ônibus que foi assaltado. O ônibus que ele estaria foi assaltado, aconteceu um monte de coisa. Ouvir a voz de Deus é plenitude para nós. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra de Deus vai dizer que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, se eu ouço a voz de Deus, entendo que aquilo é bom para mim, eu vivo a plenitude. Aleluia. Tem alguém aqui que deseja viver a plenitude de Deus? Aleluia. Aleluia. Querido, não negocie os seus princípios. Não troque a sua santidade por conforto. É mentira se alguém falar para você que o evangelho é confortável. Evangelho não veio para trazer conforto. Evangelho veio para te tirar da zona de conforto e falar assim, agora eu estou dependente totalmente de Deus. Se você está vivendo algo ainda hoje que está sendo confortável, eu quero te dizer que você não está vivendo aquilo que Deus preparou para você. Querido, evangelho é luta, evangelho é você acordar de madrugada, orar, evangelho é você abraçar alguém que você... Caraca, a pessoa está fedendo, está ali com roupas sujas. Evangelho é você se despir de você mesmo para que o outro possa estar bem. O evangelho não envolve você. O evangelho envolve o Cristo que está em você. Porque se fosse sobre mim, o evangelho pereceria com certeza. Se fosse sobre o pastor Nelson, se fosse sobre a Gabi, o evangelho não é sobre nós, o evangelho é sobre o Cristo que habita em nós. Amém. E eu tenho a certeza que nós não podemos trocar a santidade pelo conforto. Porque se nós trocarmos a santidade pelo conforto, nós estamos dizendo, aquilo que Deus quer para mim não é tão bom. Igual minha esposa falou para mim ontem, amor, mas eu podia dar uma ajudinha para Deus. Eu falei, ô amor, calma, aleluia. Ela fala essas coisas brincando, tá, gente? A gente tem muitos debates assim, e aí ela fala assim, você vem com muitas coisas assim, mas evangelho não é conforto. Evangelho não é negociação. É simples, mas não é conforto. É simples. Evangelho é simples e entendido, mas não é um conforto. Portanto, querido, se você está falando do amor de Cristo para alguém, não adianta você chegar e falar, olha, sua vida agora vai ser um mar de rosas. A sua vida agora vai ter cheiro de cacau, avelã.
Vai ser saudável. A sua vida vai ser de Bahia em Bahia. Aleluia. Nem só de Bahia vive o homem. Glória a Deus. O evangelho, querido, é ardor. A palavra de Deus vai dizer que a porta é estreita. O tempo passou, querido, a porta continua sendo estreita. Ah, mas será que Deus é infinito em graça? De repente ele, marceneiro, fez uma porta maior, uma porta mais larga? Nosso Deus não muda em relação ao tempo. Nosso Deus, ele não muda em relação às estações. Eu estou lutando para emagrecer. Eu estou nessa prova. Que eu falo assim, Senhor, se a porta estreita for tão estreita que não passar minhas barrigas. Ainda bem que eu me aproprio da palavra de Deus que diz assim, olha, quando você for para o céu, seu corpo será glorificado, justificado. Porque eu falei assim, Senhor, nesse corpo aqui não dá. Não se adapte ao sistema para sobreviver. Querido, o sistema está aí. Independente de tudo. O sistema, no geral, está aí. Mas, mais uma vez, eu quero dizer, não são eles que ditam as nossas regras. Nós precisamos viver conforme as regras de Cristo. E a palavra de Deus é o nosso manual para o cristão. Aquele que vive se apropriando da palavra de Deus, vive promessas que já foram liberadas. As promessas de Deus já foram liberadas. Tem coisas que você ainda nem viveu, que já está escrito. Amém? Santidade não é a ausência de pecado apenas, é a presença contínua de Deus. Querido, tira um tempo, o pastor falou que vai fazer a questão da gente estar se santificando mais, a partir do dia 18, que é a quarta-feira de cinzas. Tira esse tempo para se santificar de fato. E você vai ver quão perto da presença você vai estar. Normalmente é quando nós nos separamos que nós ficamos mais próximos de Deus. Não é verdade? Quando você se separou, aquele tempo de jejum. Lembra aquelas vezes que você fazia jejum com tanta clareza que você falava assim, Deus, eu vejo Deus no pássaro, eu vejo Deus na nuvem. Por que você não tem vivido mais isso, querido? A busca pela santidade vai te aproximar de Deus. Porque Deus, ele não tem parte com o pecado. Na verdade, a ruptura com o pecado acaba em Jesus. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele vai ao inferno e pega a chave da vida e fala assim, vocês agora estão livres. Nós precisamos entender que a santidade vai nos aproximar de Deus. Se você chegou nessa manhã buscando algo da parte de Deus, busque a santidade. Não se ajoelhe nos conformes desse mundo. Mas uma característica de um coração ardente é que permanece de pé enquanto todos se ajoelham. Eu lembro que meu tio, no ano passado, sofreu um acidente vascular cerebral. Olha, AVC. E no primeiro momento, a Sara, a Melissa, a tia Silvana me chamaram. Eu moro perto da Sara. Eles estavam todos chorando, eu não entendi, eu entrei. O que houve? Aí eles falaram. E aí eu falei assim, olha só, nós temos um Deus, amém? Então nós vamos começar a clamar por esse Deus. Por dentro, irmão, eu falei assim, meu Deus, vou perder meu tio. Por dentro, eu falei assim, caramba. Mas na minha mente eu tenho a certeza do que Deus pode fazer. E foi aquilo que a gente começou a trabalhar naquele momento. Falei assim, olha, vamos parar de chorar. A gente tem nosso Deus. Eu sei que vocês estão nervosos, sei que vocês estão no momento de aflição, mas nós precisamos entender que Deus está cuidando de tudo. Da primeira foto que a gente recebeu, e para hoje, a forma como meu tio está, ele ainda não está 100% recuperado, mas meu tio já anda, dirige, voltou a falar. Muitas pessoas não conseguem voltar desse estágio de AVC que ele teve. Ele teve um estágio de AVC que parou literalmente tudo. Em menos de uma semana, com as nossas orações, o quadro dele foi mudando significativamente.
Hoje, se você for meu tio, você vai ver que ele tem ainda o braço direito, é menos móvel, então ele fica mais parado, mas ele está dirigindo novamente. Ele consegue falar. Então, às vezes vai estar todo mundo chorando. E Deus está te colocando nesse lugar para sorrir. Às vezes vai estar todo mundo em crise. Deus está te colocando nesse lugar para trazer paz. Às vezes vai estar todo mundo no desespero. E Deus está te plantando nesse lugar para ser um farol para que essas pessoas possam ver Jesus. Entenda para o que Deus te chamou. Ele não te chamou para estar prostrado. Ele te chamou para te colocar de pé. Esteja de pé, querido. Esteja de pé porque o Senhor te chamou. No meio das dificuldades, no meio da crise dentro da sua casa, o Senhor Jesus está te chamando para permanecer de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E eu queria que você abrisse para a gente finalizar. Eu já queria pedir o pessoal da música. O livro de Amós, capítulo 4, verso 12. Livro de Amós, capítulo 4, verso 12, vai dizer assim: portanto, assim te farei, ó Israel. E por que isso te farei? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Querido, de nada faz sentido se não for para no último dia a gente encontrar com o Senhor e Salvador das nossas vidas. Você renunciar a esse mundo, você renunciar às coisas da carne, vai fazer com que você se encontre com Jesus quando Ele voltar. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para trazer vida eterna. Prepara-te, ó Israel, porque chegará o dia do encontro. Quando você se santifica, você chega para mais perto do encontro com Cristo. Quando você entra na fornalha e mesmo assim sai contando vitória, o Senhor está dizendo: eu estou te aproximando da minha volta, eu estou te aproximando do encontro comigo. Glória a Deus. Olhe para a cruz de Cristo, olhe para a face do Mestre. Se eu não me prostro hoje, eu vivo de pé amanhã para a glória de Deus. Se eu não negocio hoje, amanhã eu descubro princípios da parte de Deus quando eu estiver na glória. Não negocie hoje para que você não perca o amanhã. Hoje você precisa buscar, clamar, viver em santidade. Amanhã, vida eterna e com abundância. Aleluia! Eu creio num Deus que está voltando para buscar a sua igreja. E nós precisamos andar conforme a vontade do Senhor Jesus. Nós precisamos estar escondidos em Cristo. Nós precisamos estar escondidos em Cristo. Pode se levantar a fornalha, eu permanecerei de pé. Pode se levantar as dificuldades, eu vou continuar caminhando, porque foi Ele que me levantou pela sua mão. Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé, querido, nessa noite, nessa manhã.